Bom dia, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao Instituto Tomiotaki. Estamos muito felizes e um pouco tristes porque estamos no último final de semana desse ciclo de exposições com Carlito Carvalhosa, a metade do meio, e Mira Schendel, Esperar que a Letra se Forme. Hoje a gente tem uma chance de conversar entre nós, com vocês, sobre os caminhos para realizar essa exposição e seguindo uma intuição de que quando a gente visita uma grande artista como a Mira Schendel, é tão importante ouvir as vozes, as leituras, a fortuna crítica sobre uma artista, quanto também abrir novos olhares, abrir novos públicos, conectar, expandir um tecido que já começou a ser tecido há muito tempo. Então, por isso, hoje a gente convidou Karina Buctus para estar aqui com a gente. Ela chegou agora de Frankfurt, curadora, escritora e editora com formação em História da Arte e Filosofia. Desde 2022, trabalha como curadora da Pórticos, em Frankfurt. Antes foi editora da Frieze por diversos anos, fundadora e ex-editora-chefe da Passavant, uma revista online de arte contemporânea, e membro da AICA Alemanha. Muito obrigado por estar conosco, Karina. Ela vai, em breve, poder compartilhar como, desde o seu lugar, do seu repertório, ela percebe e discute a produção da Mira Schendel e esta exposição especialmente. E estamos também com Galciane Neves, que nasceu em Fortaleza, mora em São Paulo, é curadora, professora e pesquisadora no campo das artes visuais, foi coordenadora da Escola Entrópica aqui no Instituto, trabalhou em instituições como a Fundação Bienal, o próprio Tomi, o MUBI, e atualmente é professora da FAAP, no curso de Artes Visuais, na pós-graduação em Práticas Artísticas Contemporâneas e coordenadora da Bolsa IAC, de pesquisa do Instituto de Arte Contemporânea. Então, Galciane trabalhou comigo, eu sou Paulo Meada, diretor artístico aqui do Instituto, no desenvolvimento dessa exposição, graças à enorme generosidade, saber e cuidado de Ada Schendel e Max Schendel, que abriram a porta da casa, da obra, da memória, para que essa exposição fosse construída com o melhor cuidado, amparo e delicadeza possível para preservar não só os saberes, mas também a presença de uma obra que se faz em presença, como a gente vai falar em breve. Então, Galciane Gal vai contar um pouquinho de como a exposição aconteceu, Karina vai fazer a sua visita, o seu olhar, e eu complemento o que aparecer entre essas duas falas, e a gente abre para conversa com todos vocês. Obrigado. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela presença de todos vocês. Vencemos a chuva e estamos aqui, né? Queria agradecer a todas as pessoas do Instituto. São muitas mãos que trabalham juntas com muita dedicação para uma exposição desse porte ficar pronta. E como o Paulo disse, acho que a gente também não pode deixar de agradecer a todo cuidado, generosidade e abertura da Ada e do Max, que receberam a gente de braços abertos, de portas abertas. E, assim, né, nos permitiram adentrar um tanto do universo da Mira, que é essa artista tão imensa, com uma produção tão importante, tão especial e tão estruturante também do que a gente entende por arte no Brasil. Bom, a convite do Instituto, a gente fez essa exposição, que se chama Esperar que a Letra se Forme. Vou começar falando um pouco do que foi o processo de pesquisa bem rapidamente. A gente passou um ano trabalhando na exposição, entre muitas visitas, muitos cafés e muitos almoços com a Ada e com o Max. Não tenho certeza assim, do quanto a gente folheou e viu, mas provavelmente 300 cadernos, 1000 monotipias,
e sei lá quantos outros trabalhos, e assim a gente foi constituindo o que seria uma possível hipótese de trabalho, né? A gente já tinha uma questão, digamos assim, que poderia alinhavar a exposição, que era exatamente olhar para a Mira Schendel, tentando observar como que a artista trabalhou e se valeu de distintos processos e distintas materialidades para experimentar o signo gráfico, a garatuja, a letra, a palavra e questões que se assemelham mais à construção textual. Nesse processo, a gente sabia um pouco do que a Mira tinha experimentado nas monotipias, talvez esse fosse o lugar mais seguro para a gente, mas a gente se deparou com uma Mira designer, uma Mira que produziu projetos gráficos, e aos poucos a gente foi entendendo que essa Mira designer e a Mira artista eram de fato vasos comunicantes, e essas produções de fato são indissociáveis no percurso da artista. A gente contou com a colaboração de instituições e de colecionadores que também nos forneceram dados, nos deram a ver muitas obras que o grande público não conhecia, ou mesmo que a gente nunca tinha visto, ou que às vezes não estavam em livros, né? Essa não era a nossa prioridade, mas de fato a gente se deparou com coisas que tinham sido muito pouco vistas, né? Dessa maneira, a gente elaborou a exposição a partir da organização de 7 eixos conceituais, 7 núcleos conceituais. Eles obedecem a uma cronologia, mas essa não é a prioridade. Talvez a prioridade na exposição fosse, de fato, observar uma diversidade de matérias-primas, uma diversidade de linguagens, uma diversidade de modos de lidar, né, com a palavra, com o signo gráfico, e de que maneira isso poderia se manifestar nos suportes que foram tratados com a Mira, com, ao mesmo tempo, muita liberdade, muita experimentação, mas com uma espécie de despojamento também, né? A gente enxergou isso numa Mira que talvez não seja a que a gente está acostumada a ver em livros ou a ver em muitas exposições, mas a gente enxergou uma Mira muito próxima dos materiais, com uma mão muito corajosa e um olho muito astuto e um corpo muito preparado para essa experimentação, para correr riscos, para estar de fato encarando essas matérias-primas e se aprofundando e mergulhando de fato em experimentações com a palavra e com os materiais. Do ponto de vista da expografia, acho que a gente tinha um desafio, né, que é entender como que os trabalhos se comportariam, e isso era um exercício de imaginação um tanto difícil, porque a gente lidaria com trabalhos cuja volumetria e mesmo a qualidade, né, a natureza do material se revelam mais pela transparência. Então, embora a Lígia, que é a arquiteta que acompanhou a gente muito fielmente, fosse muito brava, né, nessa tarefa, era muito difícil de imaginar como é que as monotipias, por exemplo, se comportariam no espaço. Então, a gente elaborou, primeiramente, um percurso na parede. A sala, como vocês viram, é uma sala redonda, né? Assim, então, a gente tinha esse percurso na parede, dividido em 6 núcleos. O 7º são as ondas ali no braço, né, à direita. E, de fato, as monotipias e os objetos gráficos, a gente entendeu como é que eles estariam e eles habitariam o espaço num corpo a corpo, né? Foi na hora da montagem. Isso tudo para dizer que um gesto também muito importante que a gente tentou construir é essa mesa vitrine, né, que rasga o espaço, né, que corta o espaço. E essa mesa vitrine ela foi importante para a gente para
que a gente pudesse mostrar os cadernos da Mira, aí sim, uma produção que realmente não foi muito vista, nem no Brasil e nem fora no Brasil. Ada e Max me corrijam se eu estiver errada. E a gente se valeu, obviamente, de algo que para a gente era muito importante, que é o que a Mira ensina, o que esse trabalho da Mira ensina para a gente construir uma expografia, né? Ou seja, o que a materialidade e a linguagem do trabalho dizem para que isso seja um conjunto de estratégias para a expografia acontecer. Então, essa mesa vitrine que corta o espaço, ela abriga os cadernos da Mira, em torno de 25 a 30 cadernos. Esses cadernos têm uma estratégia, um dispositivo de vídeo, alguns é possível que vocês vejam em vídeos manuseados pela mão da conservadora, e outros a gente conseguiu fazer uma cópia de exibição para que o público tivesse a oportunidade de folhear e de perceber um pouco essa coreografia manual que a Mira queria construir. Essa mesa vitrine, ela é também uma tentativa do ponto de vista poético, né, assim, da gente pensar uma leitura que fosse, que acontecesse junto com um caminhar, ou seja, uma leitura que tem um percurso no espaço. E isso também a gente bebeu na fonte Mira Schendel, e a gente viu isso estabelecido de um jeito muito bonito e muito profundo e muito estruturante num texto da Mira, em que ela ali se preocupa um tanto com uma leitura, com uma coreografia de leitura, com um modo de estar junto com a palavra, em que a transparência e o movimento do leitor se desse no mesmo espaço de convivência, e não que fosse um espaço, digamos, íntimo ou, digamos assim, autocontido num livro, né? Acho que também as transparências, um tanto dessa visualidade ou visibilidade que é um através, né? Isso também a gente tentou estabelecer na sala de exposição, por isso que não tem painéis, por isso que não tem nenhuma parede, e assim a exposição parece que acontece no mesmo espaço em que a gente caminha, em que a gente habita, em que a gente convive. Acho que é isso. A gente vai continuando a conversa. Obrigada pela escuta, Karina. Muito obrigada pelo convite a vocês dois. Eu estou muito feliz, me sinto muito humilde também. Estou muito feliz de estar aqui e de ver essa exposição, de falar com vocês sobre o trabalho da Mira Schendel. Muita gente me pergunta se eu conhecia o trabalho dela antes de vir para cá. Eu conhecia, mas eu tinha visto coisas escassas, e ver todo esse corpo de trabalho é muito impressionante para mim, mas eu entendi algo que tem muito a ver com esse volume que define o trabalho dela. Tem tantos aspectos que a Gal já mencionou, né? Eu fiquei pensando, dá para ficar horas aqui falando, mas para começar com um aspecto, é o aspecto do volume, que é uma coisa que eu entendi tendo a oportunidade de visitar o patrimônio dela. Eu agradeço a Ada e Max também. A Mira foi uma artista que não acreditava em hierarquias. Ela tinha muito trabalho em papel, as pinturas, os cadernos. É como se todo esse volume era nisso que ela acreditava. Então, não é que uma obra é melhor do que outra obra. E acho que vocês conseguiram isso na exposição. É muito difícil fazer uma seleção, né? Quando você entra nesse paraíso, né? Você vai nessa caça ao tesouro, selecionar para essa exposição.
Eu imagino que deve ter sido muito difícil escolher, mas o que vocês fizeram? Vocês conseguiram mostrar esse volume de um jeito muito poético, muito meticulosamente escolhido. Essa ideia de não ter hierarquia entre diferentes suportes e também trazer o trabalho em papel com tanto cuidado quanto ela tinha. Isso me tocou profundamente. Porque, com frequência, a gente coloca mais atenção na pintura, por exemplo, né? Porque é mais escasso. Quando a gente pensa em obras de arte, em museus, essa lógica, né, do sistema de arte, há essa escassez que supostamente faz um trabalho ser valioso. A gente fala, não, essa é uma obra rara. E por isso ela é importante. E o trabalho da Mira, ele fala contra isso. Né? Essa é uma política de multiplicidade, uma política de permitir que essa multiplicidade aconteça em diferentes suportes, mas também em todo o volume da obra. E isso é algo que me tocou muito. É muito político, né? Você não cede a essa política da escassez. Isso está relacionado também a... Eu sei que tem muitas formas de olhar para o trabalho dele pela biografia dela, que também foi uma biografia múltipla. Ela não conseguiu encontrar uma única porta, uma única nacionalidade, uma pessoa que foi deslocada, né? Ela não tinha uma cidadania muito definida. E isso, acho que tudo informa o trabalho dela. E isso talvez não seja tão preso. A prática dela não é sobre isso, mas a forma como ela trabalha tem muito a ver com isso e tem contato com todos nós. E acrescentando, ou conectando e seguindo nesse pensamento sobre a trajetória e o caminho da Mira e como o trabalho nasce com isso, queria lembrar que a gente se aproximou do universo da Mira Schendel no contexto do desenvolvimento da exposição Museu das Origens. A exposição Museu das Origens aconteceu em 2023, olhando para lugares de memória, para lugares de cuidado, com inúmeros repertórios da experiência de pessoas que lutaram para que aspectos da nossa cultura, da vivência de grupos sociais, de lugares, de territórios, não se perdesse num país que é especializado em destruir sua própria raiz. E naquela exposição, o diário A Viagem do Polo Norte, da Mira Schendel, que está aqui também, de forma um pouco mais compacta, ele cumpria um papel de nos fazer pensar que, ainda que encontrar origens seja fundamental, isso nem sempre é uma opção. Que no caso de pessoas como a Mira, que por sua etnicidade judia, viveu toda a sua juventude em deslocamento, em errância, em movimento forçado, e que terminou chegando ao Brasil, não porque conhecia o Brasil, mas porque foi o que foi possível numa estratégia de fuga e sobrevivência e reinvenção, muitas vezes não há uma origem para se voltar. A Mira saiu da Europa com passaporte amarelo, apátrida. Ela, de certa forma, era suíça, de certa forma era italiana, de certa forma se tornou brasileira. Ela brincava, contava em italiano, lia em alemão, conversava na rua em português. Então, como tantas pessoas, ela tinha muitas e nenhuma origem, muitas e nenhumas linguagens. E isso era um apontamento dentro do Museu das Origens. E essa vontade de olhar para a relação mais específica da Mira em relação à linguagem nasce de uma intuição de que ali essa complexidade biográfica poderia estar se exercitando, se fazendo ver de forma criativa, experimental e viva. Porque, justamente na linguagem, esse estar em muitos lugares e nenhum toma forma, se metaboliza. E a Mira, como a gente tentou demonstrar, a Gal mencionou, a exposição
fala de linguagem, mas ela não é uma exposição só de coisas com palavras. Porque é como se isso fosse uma questão imanente que vai se impondo e transformando e desviando o caminho de uma artista que esteve roçando ombro a ombro com os artistas concretos, esteve roçando ombro a ombro com a formação das nossas instituições modernas, como a Bienal, o MAN, o MASP, o MAN do Rio, esteve roçando ombro a ombro com a produção dos poetas concretos, depois com a geração neoconcreta. Ela estava lá, mas ela não quis ou não pôde caber em nenhuma grande onda. Ela aprendeu e provavelmente também ensinou para o que acontecia em torno dela, mas o caminho dela teve que ser o que foi. E a gente tentou ir para o núcleo dessa especificidade desse caminho. Então, dentro de uma pesquisa mais geral do Instituto, eu sinto que a gente visitou o problema do Museu da Origem e agora caminha para o problema do que seria um museu da errância. O que é que faz a memória daqueles que estão em movimento e que hoje, de novo, neste exato momento, são os alvos prioritários dos discursos totalitários e intolerantes que retomam, sem nunca ter saído, o centro do palco das tomadas de decisão do nosso mundo. Então, trazer um pouco esse sentido mais de longo prazo da exposição e perguntar para a Karina, primeiro, sobre, nesse encontro agora com mais detido na obra da Mira, com que tipos ou que casos, que outros universos, porque aqui no Brasil a gente tende a ter como primeiro ponto de referência para olhar um artista a própria história da arte brasileira, o que é absolutamente natural e saudável. Mas acho que você pode nos trazer, talvez, outras famílias, outras constelações em que faça sentido pensar esse encontro entre errância, deslocamento e linguagem nas suas pesquisas e trabalhos até hoje. E depois pedir para a Gal comentar um pouco mais sobre o que esteve em jogo quando a gente oscilou e, por fim, decidiu incluir as ondas paradas de probabilidade nesta exposição, que era uma escolha dura, porque é uma obra que é ela ou outras 40 obras, né? Então, a gente oscilou muito e acho que é bonito contar um pouco, no final, por que ela está aqui. Acho que tem muitas conexões. Quando eu vi a exposição, claro que eu falo alemão também, eu sou meio alemã. Então, tem muitos poetas nos quais eu pensei quando eu olhei para a obra dela de forma mais profunda. Mas eu acho que também tem artistas que me ocorrem. E tem um artista, talvez não seja óbvio, Max Ernst, porque ele, claro, é um alemão muito famoso, surrealista. E boa parte das pessoas conhece o Max Ernst por causa das pinturas. Mas, na verdade, tem uma série que ele fez, que é linda, que é uma linguagem que ele inventou, uma língua que ele inventou. Ninguém conhece, é uma coisa muito nichada nessa obra, mas eu gosto muito. É uma língua que ele inventou para conseguir reagir a um astrólogo que propunha um novo planeta, Maximiliana. E a Mira tem essas garatujas que me lembram um pouco dessa proposta do Max Ernst. É bem semelhante do jeito como eles desenhavam essas linhas. Claro, esses artistas também tiveram que fugir da Alemanha e ir para os Estados Unidos, se tornaram artistas importantes. Então, era uma pessoa também que criava muito, Max Ernst. E ele me ocorreu também por causa dessa ideia de colagem, que é um aspecto que na exposição a gente tem algumas obras assim, né? É muito bonito, porque a colagem, ela também é uma técnica
que fala muito de copiar e colar. Você remove uma coisa e coloca em outra superfície. Não é muito alemão da minha parte falar de Walter Benjamin aqui agora, mas acho que Walter Benjamin também é uma pessoa que sempre me ocorre quando eu penso em colagem, por causa da obra dele, das Passagenwerk. Ele usava diferentes frases. Era um corpo de trabalho feito das línguas de outras pessoas, das frases de outras pessoas. Então, é uma obra-prima que ele nunca terminou, é inacabada. Infelizmente, ele faleceu quando ele estava fugindo dos nazistas também, mas toda vez que um artista usa colagem de uma forma visual, eu penso muito em Walter Benjamin, porque eu acho que sim, quando você está em movimento, quando você é deslocado, quando você não tem nada que te sobrou, qual é a única coisa que você pode se agarrar a ela? O material que os outros já te deram, é isso. E no caso dele eram frases. E no caso de muitos outros artistas, pode ser, por exemplo, um recorte de jornal, de revista, um anúncio, e aí você cria algo novo com algo que já existia. Mas o próprio ato de recortar e colocar em outro contexto aquele recorte, eu acho que são poucos artistas que usaram essa técnica que não tem uma biografia como essa, parecida com essa. Outros artistas, tem um artista, Simone Fattal, que é uma artista do Líbano. Ela é muito conhecida por esculturas, ela faz esculturas de cerâmica muito bonitas, que foram apresentadas na Bienal de Veneza há 2 anos. Poucas pessoas conhecem as colagens dela, que é um trabalho muito de nicho também. Para mim, são colagens muito políticas, porque também falam do deslocamento dela, da Síria para o Líbano, depois para os Estados Unidos, hoje ela mora na França. Então, isso só para dar alguns pontos de contato aí que me ocorreram quando eu vi a exposição. Acho que para pensar um pouco nisso que o Paulo falou, a gente talvez tenha que recorrer a uma compreensão, né, da mira, que ao mesmo tempo repousa aí numa espécie de contradição, né? Acho que ao mesmo tempo que os trabalhos são reconhecíveis como arte, eles também nos apontam para uma espécie, vou simplificar aqui a questão, mas para uma espécie de hibridismo que talvez a gente relacione com algo que se assemelha ao que a arte e a literatura podem ter e podem também ser vasos comunicantes, né? Assim, mas não é essa literatura de livro, ou não é essa literatura do gênero literário, a prosa, a poesia, né? Assim, mas um jeito de estar com a palavra, um jeito de estar com a unidade mínima da palavra, ou aquilo que está antes de algo ser palavra, é o que talvez a Mira tenha perseguido, né? E aí, dessa maneira, acho que fazer uma exposição e ter a chance de estar num processo longo de pesquisa sobre a artista nos revelou, talvez, uma pergunta que era: o que é que se aprende mais estando com um artista que produziu desse modo, que produziu incansavelmente, que abraçou e lidou de uma maneira tão, digamos assim, livre e ao mesmo tempo despojada com os materiais que ela lidou, né? Assim, então, eu acho que nesse sentido, o que se aprende com Mira Schendel? E essa pergunta a gente foi tentando responder um tanto em cada núcleo que se organizava na exposição. Nesse sentido, a escolha por ter as ondas aqui, ela oscilou muito. Tinha dias que a gente tinha certeza que as ondas iam estar, outros dias a gente dizia, putz, mas esse trabalho aqui iria identificar talvez um outro campo de procedimentos tão importantes quanto os outros que estão aqui, né? E a nossa ideia, de fato, era apresentar uma mira heterogênea, diversa, né? Complexa, porque a gente também ficava imaginando isso que um pouco o Paulo introduziu, imaginar um artista apátrida e poliglota lidando com a palavra e o signo gráfico dessa maneira. Então, eu acredito que a escolha pelas ondas
tinha a ver com todos esses fatores, com essas nuvens que ficavam rondando a gente, mas também por uma vontade de ver as ondas em diálogo com os trabalhos que estão aqui. Né? O que as ondas acrescentavam a esses trabalhos e como esses trabalhos se vestiam, digamos assim, de uma outra aura, estando junto com as ondas. Né? Assim, a outra coisa que eu acho que é importante dizer também, né, é relembrar o que a história da arte brasileira recente nos dizia sobre as ondas. Né? A decisão da Mira de participar de uma Bienal, conhecida como Bienal do Boicote, naquele momento em que a ditadura estava árdua aqui, e entender que procedimento era aquele, pelo silêncio, pelos nylons, por esse vazio e cheio que quase não se vê o cheio, pela experimentação de uma matéria-prima que é quase inexistente. Aí eu gosto sempre de frisar, a gente tem 80 quilômetros de fios de nylon na instalação. Imaginar também como é que isso acontece no campo da nossa percepção, imaginar como é que isso é uma experiência de caminhada no espaço, e imaginar também como é que, numa exposição em que as palavras, os signos gráficos e essas garatujas estão o tempo todo fazendo um barulho, né, na nossa cabeça, e o tempo inteiro propondo para a gente um jeito de ler, um jeito de se movimentar para ler, um modo de se relacionar com a letra, como é que aquela visualidade nos provoca a pensar numa leitura que aí se torna quase um espaço de cheio e vazio, de 0 e 1, mas muito delicado, com uma diferença muito sensível e muito tênue, né? Acho que uma outra coisa também é o que a citação do Velho Testamento nos diz, né? Um campo de eminência, um campo de quase encontro, um campo de quase silêncio, um campo de quase palavra, e talvez esse seja um lugar de serpentear, talvez seja um lugar de caminhada e também de leitura. Quer completar? Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Quando eu vi os cadernos que você falou, né, da Mira, acho que ela mudou essa polaridade dela, ela foi para o Polo Norte. Claro, ela muda muito entre línguas, né? Alemão, português. E, claro, eu entendia por que ela estava usando alemão numa situação, porque quando eu estava tentando traduzir para outra pessoa, eu me dava conta que era impossível de traduzir aquilo, porque aquela escolha específica de palavras é muito difícil de traduzir. Então, eu entendia por que essa pessoa poliglota escolheu o alemão naquele momento, mas eu não tenho acesso ao português para entender. Então, eu fiquei pensando no significado daquilo. O português, por si só, no Brasil, é uma língua que foi de oposição, ou que houve oposição. Então, usar uma língua, usar o português, que é uma língua que também trata de origem, tem essa conexão da língua que foi imposta a um povo, né, o português. Como é que a gente lê isso? Como é que vocês leem isso quando olham para a obra dela? Quase comecei a responder em inglês. A gente também está numa experiência entre linguagens. Provavelmente, as primeiras palavras da Mira Schendel publicadas no Brasil estão no comecinho da exposição, num texto que ela escreve para o jornal, no Rio Grande do Sul, comentando a realidade dos imigrantes chegando no Brasil naquele momento e se contrapondo a discurso. O Brasil, historicamente, lida com a raça de uma forma que tem uma espécie de verniz de pacificação que é altamente ideológico e não é baseado em fatos reais. Então, a gente sempre promoveu uma ideia de que se trata de uma democracia racial, imigrantes em toda parte, que somos todos estrangeiros, como se isso fosse uma solução e desvestida de violência, quando estruturalmente o país inteiro é construído em cima de violência. Outro dia
a gente estava ouvindo a Sueli Carneiro dizendo que a coisa mais antiga do Brasil são as cotas raciais. As cotas raciais que criaram os privilégios de específicos grupos de imigrantes que tinham o direito de dominar, expropriar, controlar a terra, a natureza e os outros povos. Então, é um país fundado na diferença e na exploração da terra e do povo. E acho que a Mira, estando aqui, com essa trajetória de errância, de deslocamento, ela, ao mesmo tempo, estava num lugar em que a experiência dela encontrava muitas outras, também de etnia da diáspora judaica, mas de outras tantas diásporas, e isso oferecia algum tipo de entendimento, mas também um enorme desafio de lidar com esses filtros, essa espécie de cegueira seletiva que é pactuada no Brasil e que ela já começou dizendo as coisas não são bem assim e viveu dizendo que as coisas não são bem assim. Então, a gente... Eu sinto que o uso da Mira do português e a referência que ela faz ao Brasil, em alguns textos e momentos, e mesmo em obras, ela tem no mínimo duas faces. Por um lado, o português muitas vezes vem associado ao lugar de uma certa celebração do prosaico. Que beleza, que gostosinho, bem feitinho, o diminutivo, que é muito tipo no Brasil, no português, mas especialmente no português brasileiro, você coloca o inho em qualquer coisa e meio que resolve o lugar da afetividade. Ela usa o inho, droguinhas, coisinhas. Então, muitas vezes, o português faz essa referência ao prosaico, ao espontâneo. Também ela presta homenagem, num dos objetos gráficos, ao samba e aos poetas brasileiros. Por outro lado, é também um lugar de tensão, um lugar de frustração das promessas. Se a gente imaginar alguém que passou essa juventude fugindo dos totalitarismos na Europa, chega no Brasil e pouco tempo depois vê o Brasil ser tomado por um golpe militar, civil-militar, a gente tem duas obras aqui que testemunham esse momento. Uma é a mesa de trabalho do pintor brasileiro, que é uma colagem com desenho, que tem as tintas, o cachimbo, e o jornal invadindo o ateliê, lembrando, falando das idas e vindas do golpe. E a outra, logo em seguida, é a pintura com as duas flores, margaridas, talvez, em que ela anota que ela pintou aquilo entre o dia 10 e 12 de abril de 64. Então, ela marca, embora aquela imagem não seja explicativa do momento político, ela endereça. É a única obra que a gente encontrou que tem o dia marcado. Então, que aquela pintura reflete o estado de espírito de alguém que está vendo outro totalitarismo a alcançar. E em outros comentários no diário, ela fala da nossa voracidade em sempre ser o novo alguma coisa, o maior não sei o quê. São Paulo é a maior cidade da América. Essa espécie de obsessão com a novidade, que é tão frágil, tão adolescente, né? Sempre pulsante, mas nunca totalmente saudável ou conectada com o seu próprio momento. Então, acho que esses são alguns indícios que a Mira foi colocando de alguém que usufruiu, sim, de uma certa mobilidade e fluidez de identidades e biografias num país que é feito desse tecido, mas que não conseguia ver isso como um processo só celebratório ou pacífico, enxergava o tempo todo a violência e as fraturas desse tecido.
complementando o que você está dizendo, eu acho que a Ada deu umas pistas para a gente sobre o uso das línguas nos trabalhos, principalmente nas monotipias, né? Em se tratando da Mira, a língua é uma matéria, então a escolha pela língua é também uma escolha de um material, né? E me ajuda se eu estiver falando certo, tá? Mas quando a Mira escreve em alemão, geralmente ela está se reportando a temas filosóficos. Quando escreve em latim, tem a ver com temas espirituais, teológicos. Quando o português surge, aí o Paulo falou um pouco, né, tem a ver com essa coisa da brincadeira, ou talvez de uma afetividade, ou de algo um pouco mais, que requer mais tensão. O italiano é para contar, né, contar os números, e o inglês e francês aparecem em menor medida, né, assim, Ada, mas não falava inglês. A Ada tá ajudando aqui, não falava inglês. Mas aí acho que o bonito da gente pensar é assim, vou ser bem simplista. Se existe uma escolha cromática para um artista, para Mira a escolha era de línguas, né? Assim, talvez isso, de alguma maneira, para ela surtisse um efeito na manifestação de como a palavra ou aquele texto iria também surtir na leitura, né? Eu acho que isso é o tempo inteiro o jogo de quem escreve para quem lê, né? Só que essa palavra, ao mesmo tempo, é carregada de tudo que ela traz da sua língua, de toda a história do seu povo, de toda a história das terras de onde ela pode vir e também enunciar, né? Mas eu acho que quando a gente olha, por exemplo, para o Que Beleza, e aí, como brasileiros, né, falando português, que não é a língua original do nosso país, mas a sensação que dá é que a Mira tem... Ali ela tem uma tarefa muito bem concluída, que é essa organização cromática e o modo de desenhar e escrever a palavra Que Beleza. Ela faz isso de uma maneira em que uma não se subjuga à outra. Então, a palavra não é legenda da imagem, digamos assim. E, nesse sentido, ler o Que Beleza, e talvez você não tenha essa experiência como a gente, mas, e aí tem uma questão de tradução, né? E aí ler o Que Beleza é como se a leitura, ou o que a gente intui quando a leitura acontece, faz a coisa acontecer. Né? Ela enuncia e se manifesta. Então, é uma leitura que presentifica aquilo que ela quer dizer. I think I got everything that you said. You looked with me like, oh, acho que eu consegui entender. Você estava com uma expressão olhando para mim, estava fazendo sentido e estava fazendo sentido. E isso me conecta com o que eu vejo numa coisa que eu vejo no trabalho dela. É um trabalho que quer ser imediato. É um trabalho que quer que as pessoas reajam à obra. Então, acho que isso está muito presente no trabalho onde você tem todos. É aquela espiral. E você fica se perguntando, com o que ela está falando? E como? Somos todos? Nós somos todos esse objeto? Será que a nossa vida é essa espiral? É uma imagem que não permite só uma única leitura. E acho que isso nos leva muito à prática. Não dá uma leitura só. É uma espécie de decisão de ir contra as hierarquias, né, de ter essa multiplicidade. Conforme eu falei, você falou de uma coisa, quando a gente lê algo, a gente tem uma emoção, a gente explica aquilo de uma determinada forma. E isso volta com o que você estava tentando falar mais cedo. É um tema importante, que é o movimento. Não é só o movimento do que a gente vê na página, mas é o movimento do leitor e do espectador. Isso é muito presente nos trabalhos em que ela colocou em acrílico, por exemplo. Você como público, você tem que andar ao redor do trabalho para participar daquele trabalho. É estrutural, você está fazendo aquilo de uma forma estrutural. É uma escolha deliberada. Vocês fizeram isso como curadores, mas ela tinha isso na prática dela. E é muito especial usar um papel transparente, por exemplo, que tem um brilho diferente. Tudo isso se torna parte da obra.
E o que vocês fizeram muito interessante na exposição, os livros ali, as vitrines. Eu mesma já fui curadora, eu sei que é muito difícil traduzir uma prática artística de um artista que já faleceu e você pensar o que a artista teria feito, como a artista exporia essas obras. Vocês falaram disso, né? Quando ela estava começando a apresentar esses livros, as pessoas às vezes até rasgavam os livros. E ela ficava triste, ela parou de mostrar os livros. E ver esses livros agora foi tão especial, como vocês apresentam, ter aquelas vitrines e ter aqueles simulados que a pessoa pode mexer, também os vídeos mostrando como que é aquele objeto, porque a gente tem essa sensação, são objetos em que não são só dela como artista, é também para um público emancipado que tem que se mexer com o próprio corpo naquele espaço. E vocês fizeram um trabalho muito bom e acho que é algo que faz parte da prática dela, que é muito notável. Tem uma questão na Mira que talvez esteja com vocês, esteve com a gente muito tempo, que é uma artista sobre a qual se falou muito bem, por pessoas que se debruçaram com paixão e compromisso. Então, parece que a maior oportunidade que a gente tem é de falar uma besteira. Tem vezes que a gente fala de coisas que nunca foram comentadas, que tem outro tipo de problema, porque a gente está inaugurando um primeiro comentário e se a gente começar mal, pode viciar o olhar sobre aquilo para sempre. No caso da Mira é o contrário. Muita gente tem um olhar já meio que já conhece ou tem uma sensação sobre o que é o trabalho e a gente está visitando e sabe que tem chance de estar levando a coisa para um lugar que muita gente pode discordar, não reconhecer a imagem que tinha da artista. Mas é importante revisitar, senão uma casa muito bonita que ninguém visita cai. A gente tem um microfone? Com prazer, eu vou trazer um presente da Mira para todos que estão aqui. É um presente que eu ganhei dela. E como eu não vi alguma coisa sobre isso, eu vou trazer então para vocês. Quando eu fui conversar com a Mira em 87, para convidá-la para participar da exposição Palavra e Mágica, a qual eu fiz a curadoria no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, a Mira e eu trabalhamos algumas horas para escolhermos uma obra. E, nesse momento, ela me disse que ela não iria participar da Bienal, mas ela gostaria de participar dessa exposição, porque talvez seria uma das últimas exposições da vida dela. E era uma exposição do encontro da poesia, da palavra, com aquilo que seria visto como imagem ou como materialidade. E a Mira, depois de escolher uma daquelas obras grandes que estão colocadas aqui, eu não sei o nome da obra, aquelas obras... Objeto gráfico. Ela me deu de presente 3 tomos do filósofo Jean Gebser. E é esse o presente que eu gostaria de dar para vocês. A Mira disse, aqui está um grande tesouro, e esse tesouro eu entrego a você. E eu estou entregando a vocês. Obrigada. Obrigado. Não, eu queria só, rapidamente, perguntar para vocês porque a Mira, sempre que a gente pensa na Mira, a gente pensa nas droguinhas, nas monotipias, muito nos objetos gráficos, muito na ausência da cor, você pensa no espaço, mas eu queria saber como vocês enxergam o uso da cor dentro do trabalho da Mira, porque antes da série dos sarrafos ela teve uma fase de muito uso da cor, e também na série de toquinhos, principalmente nos anos 70 até os inícios dos anos 80. E a exposição de vocês meio que termina em 71, 72, né? Então ela não entra muito nessa fase da cor, mas eu queria entender como vocês veem isso dentro do trabalho dela.
juntando um pouco os dois comentários, a leitura que eu faria é que a questão permanente da Mira está no acontecer da obra e no acontecer da percepção, como eles são dois fluxos, dois movimentos, duas durações que, de certa forma, se espelham e uma puxa a outra. E isso acontece numa dimensão, fenomenologicamente, do corpo. Precisa de corpo para existir acontecimento, precisa de corpo para existir experiência e processo. E a nossa, digamos, alienação sobre as percepções e os fazeres equivale à nossa alienação do nosso próprio corpo. Então a gente fica ausente de si, ausente da atenção para como as coisas se fazem e, portanto, muito facilmente cooptáveis, distraíveis, manipuláveis. Então, para ela, o problema político começava muito antes desse partido, daquele líder. Era um problema, antes de tudo, do quão forte você é no viver, no existir, na sua presença. E o trabalho dela ele tem uma espécie... o João Cabral tem Educação pela Pedra. Acho que a Mira está procurando uma educação pelo corpo, pela experiência. E aí, nesse sentido, talvez a escolha da Mira, no começo dos anos 50, quando a arte brasileira era feita principalmente de cores primárias, muito preto, branco, tinha uma tendência a uma paleta mais vibrante. A Mira estava olhando para uma produção europeia metafísica e tons rebaixados, tons terrosos, acinzentados. Depois ela vai dissolvendo, deixando a pigmentação ainda menor para que a matéria da tinta e do gesto e da tela ficasse mais capturável, mais evidente ainda. E depois, finalmente, entra nos materiais transparentes, translúcidos, etéreos, finos, reflexivos. Eu acho que isso é um caminhar para o corpo da própria obra e depois para o corpo da própria palavra. A palavra como matéria e a escrita como formação de um corpo. Mas isso, eu acho que é sobretudo uma espécie de esforço de tirar as distrações para se concentrar no problema. Isso, de maneira nenhuma, é em si mesmo alérgico à cor. Só que o foco na matéria e no corpo deixa a cor um pouco na periferia do centro da atenção da Mira. Com o tempo, depois de muito fundo e tornar muito tangível esse problema, ela parece que vai desarmando um pouco esse foco e deixando ele transpirar. Então, a coisa da manualidade, do risco, da caligrafia, sai de cena, ou pelo menos sai do foco, do olhar, quando a letra mecânica aparece, a letra da máquina de escrever e o letra 7. Então, ela não precisa mais de tanto gesto para chamar atenção para essa processualidade da escrita e da leitura. Basta o espaçamento. Ao mesmo tempo, nos toquinhos, a cor também vai revisitando o trabalho, as cores inteiras, as cores do Ecoline, o roxo muito roxo, o verde muito verde, o azul muito azul, vão aparecendo naqueles pedacinhos de papel tingidos e colados sobre o papel de arroz. E aí a pintura também encontra o ouro, e o do ouro as cores vão se ressaturando. Então, eu sinto que é quase como um compositor que, para conseguir, por exemplo, pensar no problema, um problema de ritmo, simplifica os problemas melódicos para que o ritmo fique muito em foco. E uma vez que esse problema de ritmo está muito
claro no trabalho dele, ele vai revisitando a melodia, vai revisitando os acordes, porque o ritmo... Então é um pouco esse foco e depois uma certa permeabilização do trabalho. Porque cor é luz e, portanto, é corpo também, quanto experiência. Não tem problema nenhum da cor nessa conversa. Ela só precisou rebaixar por um momento. Você falou do corpo, eu lembrei de uma história que eu não sei se foi a Ada que me contou, eu acho que é verdade, espero que seja verdade, que a Lígia Clark uma vez virou para a Mira e falou, Mira, seu trabalho deveria ser mais visceral. Aí a Mira respondeu, mas Lígia, o cérebro é uma víscera. Eu tenho 2 comentários assim ainda. Naquele textinho que se chama O Prazer do Texto, do Roland Barthes, ele vai escrevendo pequenos textinhos, assim, pequenos aforismos, digamos. E em um deles ele está comparando a palavra texto à palavra teia. Não sei se essa comparação no francês é a mesma como é para a gente, mas... e aí ele compara a construção de um texto à construção da aranha tecendo a teia. E ele diz, tudo vem de dentro. Tem a ver com isso que você falou, né? Enquanto a aranha joga seus excrementos, a gente joga palavras no mundo. E a preocupação dele o tempo inteiro não é quem necessariamente escreve, mas quem necessariamente lê. E nesse sentido, assim, partindo de uma palavra que o Paulo usou, assim, né, de um hiperfoco da Mira, eu acho que a Mira foi uma artista tão intensa que aquele foco se torna verdade por um tempo e aos poucos ela vai, e aí sim, se distraindo e ainda bem, tornando o processo poroso, porque ela está lá dentro, mas poroso o suficiente para transformá-lo. Então, se a cor foi, como a gente vê no começo, né, aquelas naturezas mortas, ou um pouco a Mira olhando para o Torres Garcia, e aí naquele trabalho que tem o peixe, a faca e a bandeira está bem evidente, né? Se nesses trabalhos a cor está presente, aos poucos ela vai se distraindo e realmente alinhavando outros focos e outras questões de procedimento que eram tão importantes quanto a cor. Mas não há problema, porque o comprometimento é com a verdade do processo e com as exigências daquele tempo. A sensação que dá é que, a Ada uma vez falou, né, a Mira criava em surtos, né? Assim, imagina, a Mira fez 2.000 monotipias em 2 anos. É isso, no mínimo, né? Sei lá. Então, nesse hiperfoco, nesse comprometimento com o fazer, talvez a coisa menos importante sejam os critérios que vão acontecendo, mas mais o comprometimento com o fazer. Mais o comprometimento com aquilo que é possível fazer naquele momento. Eu estou me repetindo quase numa frase que reitera, mas é um presente de feitura, né? Em que a mão age ali, e o instante de fazer é o que é importante. E essa coisa da duração do fazer, para mim, é muito importante como uma espécie de extrapolar do processo, e aí esse extrapolar do processo encontra um outro fazer, que é o fazer de quem percebe. Que é o fazer de quem percebe, que é o fazer da experiência, e esse gestual parece que se amplifica quando a experiência se dá. É muito fenomenologia, né? A gente teria que trazer aqui os filósofos da fenomenologia. Bom, e aí a Mira estava rodeada de um tanto deles, né? O Flusser estava o tempo todo perto, o Haroldo o tempo inteiro, de alguma maneira, lidando com as questões que a Mira trazia. Obrigado aí pelas falas, pessoal. E queria só fazer mais uma pergunta também, que eu acho que vai um pouco no sentido dessa última... fala da Gal. Vocês estavam falando da importância do gesto, né, e do fazer no trabalho,
O que é curioso, eu acho, no espaço da Mira, eu acho que tanto, e eu acho que isso permeia também como questão meio geral do trabalho. Eu acho que vem desde as pinturas dos anos 50, que eu acho que tem muito também da materialidade, por exemplo, da pintura gestual brasileira e internacional que se via no Brasil desde o fim dos anos 40. Por exemplo, eu acho que a pintura espanhola, gestual, foi muito importante para esse meio brasileiro da época. Eu acho que tal como Torres Garcia, na materialidade que Torres Garcia tinha, eu acho que essa materialidade mais pedregosa, ela vai ser muito herdada, acho que dessas vistas do Torres Garcia em 53, no Brasil, essas coisas todas, né? E no caso da Mira, eu acho que tem um lado intercambiável entre gesto e forma, que eu acho que conversa com várias coisas que vocês falaram aqui hoje, né? Em que, aliás, entre forma e espaço, desculpe, entre forma e espaço, né? Que esse gesto, ele, ao mesmo tempo, por exemplo, nas monotipias, que eu acho que é o caso mais exemplar disso, né? Ele, ao mesmo tempo, tenta configurar algum tipo de forma que daria sentido ao espaço, mas o espaço que inverte a forma. Então, tem uma espécie de fita de Möbius, que é comum a várias questões também da arte brasileira, como da experiência brasileira da época, né? Em que espaço se converte em forma e forma se converte em espaço. Nunca, parece que no trabalho da Mira, eu acho que uma questão importante, nunca é possível o projeto forma, o projeto da forma, que eu acho que é tão forte na arte construtiva brasileira, seja de qual espécie ela aconteça. No caso da Mira, a intenção de se converter em forma e dar sentido a um projeto ali nunca é possível, né? Porque o espaço sempre reconfigura aquela forma com um sentido diverso, né? Então eu queria saber um pouco dessa espécie de dialética da Mira, em que o espaço se intervém, inverte a sua posição o tempo todo. Parece estar sempre em uma inversão permanente. Tanto que as letras, muitas vezes os objetos gráficos têm muito P, Q, D, B, né, que você vê de um lado e de outro e ganha sentidos opostos quando você vê de um lado quando você vê de outro, né? Então eu queria falar um pouco dessas inversões e dessas espécies de inversões mesmo. A Karina trouxe o Walter Benjamin no começo da conversa e o que a gente está trocando me faz pensar no texto do Adorno, do ensaio como forma, e que o Adorno está perseguindo a forma ensaio justamente como uma forma em que o fazer, o tecer, a escrita do pensamento é predominante em relação à estabilidade dos conceitos. Então, os conceitos até existem como formulações técnico-científico-filosóficas, mas o caminho do ensaio predomina sobre o que eles eram ou sobre algum desejo de provar que eles são outra coisa. Ele vai visitar e remodelar e recombinar por colagem, por prosa, por poesia, por fluxo de pensamento, o que aqueles conceitos eram ou podem vir a ser. Então, enquanto o ensaio se tece, os conceitos se reelaboram. E aí, nesse sentido, a gente podia pensar que a produção da Mira, no suporte que ele tivesse, no papel, na pintura, no começo, no fim, ela é uma forma como ensaio. A forma ensaia o que a matéria pode ser, o que uma letra pode ser, o que a palavra pode ser, o que o dentro, o fora, o em cima, embaixo, o longe, o perto podem ser. Então, essa ambivalência que a Karina comentou, ela é estrutural, porque se você abrir mão da ambivalência, se o sentido de cada coisa estiver dado, esse movimento do processo, do fazer e da forma, ele fica estanque. As cartas já estão marcadas, as cartas precisam de ser desmarcadas para serem recombinadas. E aí acho que uma coisa que é muito iluminadora disso, do processo das monotipias, era o fato de que ela, às vezes, numa madrugada, fazia 20, 30 lançamentos dos mesmos elementos. Tomi e o círculo. Tem 20 tomis e círculos, um feito depois do outro. Às vezes quase iguais, e aí às vezes um dá um salto, aí vira tomi e triângulo. Tomi e triângulo, tomi e triângulo. Ou
o mesmo conjunto de palavras, faz uma monotipia, faz outra. Aí um pouco pelo cansaço, um pouco pela distração, um pouco pelo insight, a coisa, de repente, salta. Mas em outros casos, tem 2, 3, 4, 5 obras quase iguais, com os mesmos elementos em posições próximas. E ela não escolhe, esse eu pego, esse eu jogo fora. Eles existem, todos são igualmente formas lançadas, todos são igualmente ensaios. Não tem a preocupação de um deles, no final, estar mais certo do que o outro. Porque a experiência não fica mais certa ou menos certa, né? Ela é movimento. Só um comentário sobre isso. O que eu acho que é interessante é o título que vocês escolheram para a exposição. Está relacionado com isso. Esperar que a palavra se forme. É isso, né? Que a letra se forme. Esse título, ele resume a prática de uma forma tão bonita quando a gente pensa, é esse o processo, esperar que a letra se forme. Então, acho que foi uma escolha muito genuína e muito perfeita para essa exposição. Nesse texto que a gente leu da Mira, e de onde vem o título da exposição, a Mira está falando de uma imponderabilidade, de algo que é difícil, talvez, de fisgar. E ela tenta ali estabelecer o que ela está perseguindo, que é como é que o mundo dos símbolos se derramariam para a vida real, para o presente, né? E como é que isso seria possível de fazer na escrita, na arte? Como é que isso que, às vezes, a gente tem como uma projeção e que poderia ser o real, mas que, quando se torna real, alcança o limite da matéria. Estou resumindo muito, tá? Mas talvez a Mira estivesse aí colocando para a gente um enigma que a história da arte tratou sempre de uma maneira muito simplória, né? O que é desejo, o que é projeto, aquilo que a gente olha para frente e que é quase uma fase de algo que se torna pronto. E que essas duas coisas quase se desassociam ou uma nega a outra, né? Porque talvez a história da arte seja uma história de sucessos, de coisas que deram certo, e não de processos, de experimentações, de errâncias e daquilo que está antes, daquilo que é talvez um momento de uma organicidade do gesto que quando encontra a matéria, encontra um outro tipo de repouso, mas a Mira tinha a vontade da impermanência, da forma movente, do pensamento dançante, que isso se configurasse e se reconfigurasse à medida que ela produzia, à medida que alguém entrasse na experiência. É o imponderável, talvez seja o impossível, né? Assim, eu fiquei também lembrando numa visita, sei lá, das tantas que a gente fez aqui, e tem, aqui em cima, tem um conjuntinho de 4 papéis quadrados com repetições de As. E são As que eu olho e eu sempre penso no mar, porque eles parecem ondas. Sou eu pensando, né? Assim, e ontem uma pessoa me perguntou, mas isso era considerado trabalho? Ela realmente entendeu que isso era trabalho? Aí uma pessoa respondeu por mim assim, nossa, a gente quer sempre configurar e reter a artista, ou prender a artista num lugar, né? Assim, para a gente entender. E eu fico pensando que talvez este seja o grande enigma da Mira, assim. Será que a gente pode dizer o que é e o que não é? Né? Já que essa relação com a matéria e com o fazer dela era tão, e aí sim, visceral, corporal, porque as coisas estavam o tempo inteiro misturadas. Então, este é um desenho gostoso, porque talvez a Ada tenha passado gritando isso. Ou as droguinhas são chamadas de droguinhas porque é só o amassar, né? Então, acho que essas diferenças de tempo entre processo e trabalho, pronto, inacabado, obra, não obra, acho que esses limites na Mira, eles não são verificáveis. Que bom, né? E eu queria, talvez, começando a fechar, perguntar, Karina, o que você sente que é a nossa lição de casa em relação a artistas
como a Mira, em relação a artistas como a Simone, Fatal, a Adrian Piper, quer dizer, você lidera uma instituição e trabalha como escritora, e que tipo de trabalho está por ser feito, ou estamos tentando fazer, seja afirmando certezas ou desfazendo-as em relação a artistas que viveram trajetórias tão únicas. Que pergunta difícil. Eu acho que são várias formas de responder a tua pergunta. Artistas como a Mira, elas nos ensinam, o Adriano também me ensinou isso, é insistir. Insistir no fato de que é o espectador que dá o significado para a obra. Não cabe ao artista te dizer sobre o que é aquela prática do artista. E acho que os curadores, às vezes, são cúmplices disso. Às vezes, a gente vai para uma exposição como visitante, um visitante que talvez não está tão familiarizado com a arte, ou como profissão, e a gente fala, bom, alguém precisa nos explicar sobre o que é essa obra, sobre o que é essa obra, como se a obra tivesse que ser sobre alguma coisa. E eu acho que a arte não é isso. A arte é o que acontece quando você está experimentando a arte, vivenciando. Acho que a Mira insistia muito nisso no trabalho dela. Ela falou nisso deliberadamente por escrito. Acho que essa é uma lição muito interessante, porque hoje em dia é algo que está se tornando cada vez é uma tendência. É como se a gente tivesse que dar uma verdade ou uma resposta certa. E a Mira, quando ela escrevia Wahrheit, que significa verdade em alemão. Claro, é um jeito de falar de filosofia também, mas eu acho que ela não queria apresentar uma única verdade. A questão não era essa. Então, isso é algo que a geração de artistas jovens deve insistir nisso. Porque, com frequência, eles são colocados numa trajetória, eles têm que explicar qual é o projeto, o que é a sua prática, sobre o que você fala, e acho que é preciso resistir a isso, porque não precisa ser sobre nada. Façam por fazer, pelo processo, e permitir que o processo seja. Você falou de composição. Não é uma obra acabada que interessa. É o que permite que esse processo ocorra. Tem uma outra coisa, que acho que é o nosso dever de casa, é permitir que esses artistas se engajem de forma crítica, para que a gente tenha essas conversas, para que essas conversas sejam feitas nesses espaços e que os artistas, como eu entendi essa exposição e a prática da Mira no Brasil, ela foi olhada de um jeito específico, tentaram colocá-la em diferentes movimentos ou trajetórias. Vamos tirar isso, vamos só olhar para o trabalho dela. O que esse trabalho faz com a gente? Se a gente não souber de nada. Então, eu sinto muito isso. A gente, como curadores, a gente traz um background, as nossas referências, Walter Benjamin, não importa. A gente estudou muito, mas eu acho que a gente tem que permitir que as obras falem por si. O Adrian Piper, ela está viva, e ela fala, eu não vou te falar nada sobre o meu trabalho. E a gente escreveu um texto para a exposição dela, a gente morreu de medo, porque ela é uma editora feroz. E a gente estava escrevendo o texto sobre ela, a gente estava esperando que ela fosse corrigir muita coisa no texto, e a gente insistia no fato de que ela estava dizendo, esse trabalho é sobre você, é sobre a sua percepção da obra. E ela gostou do texto no final, porque a gente não colocou nenhuma palavra na boca da artista. Acho que isso cabe a nós curadores, não fazer isso pelo artista. E Jaque? Eu só queria dizer algumas palavras. Só falar pertinho. Não, eu só queria dizer algumas palavras, porque eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, a curadoria, por ter tido a coragem de fazer a exposição da Mira Schendel, e ao Museu Tomiotaki, a instituição Tomiotaki, por ter trazido à tona essa artista. Acho muito difícil uma jovem geração, como a que está diante de nós, ter assumido fazer uma exposição da Mira Schendel, uma artista tão tipicamente do século XX. Tão tipicamente do século XX. Afinal de contas, o século XXI
que vocês representam, apareceu e se interessou pela Mira Schendel só no fim da década de 80, ou na década de 80, quando o José Rezende, quando ela fez exposição na galeria do Paulinho, não me lembro o nome dele. Paulo Figueiredo. Isso. E daí ela foi descoberta por uma nova geração que se tornou, digamos assim, muito fiel às revoluções que ela tinha pelas quais ela tinha passado. Afinal de contas, quando a Mira chega ao Brasil, nós tínhamos saído de uma ditadura violenta, embora não se saiba, do Getúlio Vargas. Vivemos uma época de um certo esplendor no sentido de posições positivas, no tempo do Juscelino Kubitschek, com industrialização, construção de Brasília, etc., mas cairíamos logo em seguida numa ditadura que nos acachapou de uma forma violenta durante muito tempo, até início da década de 80. E a Mira era uma artista que não dialogava com artistas, a Mira dialogava com filósofos. É bom que você saiba, todos os amigos filósofos internacionais, não é só, digamos assim, filósofos alemães, professores austríacos na FAAP, digamos assim, Humberto Eco, Haroldo de Campos, Guy Brett. O diálogo dela era com outro tipo de personalidades. E por isso que eu admiro muito como uma jovem geração faz a leitura da Mira Schendel. Eu acho que deve ser extremamente difícil, assim como eu acho que deve ter sido extremamente difícil fazer uma seleção e escolher o que expor da Mira Schendel, porque ela é uma artista tão múltipla, tão rica, e ela escrevia, pensava, sobretudo, fazia tricô, fazia crochê, fazia poesia, enfim, ela, como já se mencionou, ela tratava da literatura como uma outra expressão dela. E ela não tinha nenhum preconceito em relação à multiplicidade de formas expressivas dela. Mas eu só queria dizer que a Mira é muito ampla. Ela cobre muitas áreas de expressão, de linguagem e de amplitude que não se limitam à área exclusivamente de artes visuais, de artes plásticas. E eu poderia, por isso, dizer que ela é muito difícil de acesso para um público tão novo. Quando a gente vem de um século, e eu sou bem expressão do século XX, que a gente vem de um século tão tumultuado que dificilmente pode ser comparado com este século que já se anuncia catastrófico, como é este que nós estamos vivendo agora. Obrigada. Obrigado. A gente tem o último chamado da Jaque Lerner. Eu sinto que a Mira pensava e vivia questões como a origem das coisas, a própria origem, a origem dos materiais. E, nesse sentido, tudo que ela fez tinha um perfil ou uma situação de pureza. E, nesse sentido, ela era muito didática, a ponto de vocês falarem em lição, em fazer a lição, em vocês todos que falaram aqui coisas tão impressionantes e maravilhosas e que fazem tanto sentido. Então, por isso, o espírito didático de um trabalho tão puro e simples e que detonou todas essas maravilhas que vocês falaram aqui, uma mais maravilhosa que a outra, assim, cada um de vocês. É muito bonito de se ver que tudo isso saiu de um corpo de trabalho puro e intenso e claro, né? Tudo é muito claro, apesar das transformações que acontecem ali mesmo, ou das inversões. É isso. Obrigada a vocês por terem aprendido a lição que a Mira colocou, mas de uma forma tão aberta e generosa. Obrigada. Muito obrigado, Jaque. Muito obrigado, Carina. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado, Gal, a todas as pessoas presentes. A exposição termina amanhã às 7h,
Então, últimas horas para aproveitar. Para quem quiser uma lembrança, a gente tem um livro que a gente escreveu um ensaio sobre o universo da Mira, a partir da nossa conversa sobre ela, que é um livro à moda antiga, um livro de texto, sem imagem, quase. E tem o livro Palavra, que é o resultado dos últimos meses de investigação do nosso núcleo editorial, do nosso educativo, da nossa curadoria, que visita desde a Mira até a poesia islã, os poetas concretos e tanta gente que faz da palavra uma arena. É um livro feito tanto para ser lido sozinho, quanto para ser lido junto, em sala de aula, com grupos de estudo e assim por diante. Obrigado, boa tarde, bom sábado.